Bom dia, ótima manhã de segunda-feira para você. Eu sou Matheus Meirelles e a partir de agora estamos no ar com o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente continua a nossa transmissão aqui no canal Jovem Pan News, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos juntos até às 11h30 com imagens aqui pelo YouTube e também na transmissão pela rede Jovem Pan News. Hoje é segunda-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. Vamos aos destaques. Já passa de 280 o número de mortos por ondas gigantes na Indonésia. Vitor Moraes. Tsunami na Indonésia se formou sem que tivesse havido um terremoto antes. Polícia instaura novo inquérito após encontrar mais de R$1 milhão em um dos endereços ligados ao médium João de Deus. Larissa Coelho. Foram encontrados ainda joias e medicamentos. O futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, diz que a Nicarágua não estará presente na posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Nani Cox. Miguel Díaz-Canel, da Cuba, e Nicolás Maduro, da Venezuela, também não comparecerão à cerimônia. A Polícia Civil de São Paulo procura o assassino de um cabeleireiro gay de 30 anos, esfaqueado em plena Avenida Paulista num crime motivado pela homofobia. Tiago Muniz. Plínio Henrique de Almeida Lima, de 30 anos, voltava do Parque do Ibirapuera com o marido e dois amigos na noite de sexta-feira, quando o grupo sofreu o ataque. Criminosos explodem 3 bancos e uma agência de crédito em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. O crime durou cerca de 30 minutos e chegou a bloquear a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, mas ninguém foi preso. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, começa a reforçar as tropas na fronteira com a Síria. O reforço ocorre em meio à retirada dos militares norte-americanos, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. São destaques do Jornal da Manhã, segunda edição, que começa agora. 10h08 e os partidos anunciam como oposição ao novo governo. Informações do repórter Levi Guimarães. Em nota, os partidos dizem que farão oposição ao governo eleito em conformidade com o resultado e o desejo expresso pelas urnas da defesa da democracia, dos direitos sociais, dos valores éticos e republicanos e defenderão ideias e propostas a favor dos interesses do país. Juntas, as 3 bancadas começam a legislatura com 69 deputados. O líder do PSB, deputado Tadeu Alencar, disse que o grupo não pode se limitar a contestar o governo. Mas é importante que a gente não se limite à mera contestação. Nós precisamos participar do debate sobre os temas econômicos. Nós estamos há 4 anos numa economia estagnada. Por isso que a gente precisa dizer o que pensa sobre a pauta que fatalmente nós vamos nos defrontar com ela no exercício de 2019. Por isso nos juntamos e anunciamos ontem ao PDT e ao PCdoB para formar um bloco de atuação parlamentar que possa fazer esse enfrentamento na oposição, mas não se limite a esse enfrentamento, nem muito menos torcer por quanto pior melhor, desejando que dê tudo errado. O PT, que a princípio vai ter a maior bancada da Câmara, com 56 deputados, tenta manter a hegemonia sobre a esquerda. Além de uma oposição ferrenha, os petistas vão continuar a campanha pela liberdade do ex-presidente Lula. Após o segundo turno, o candidato derrotado ao Planalto, Fernando Haddad, negou que o partido vá ser contra as pautas apenas para contrariar o governo. Ninguém vai votar contra uma medida que beneficie a população que se sentiu representada pela plataforma que nós defendemos. Tá? E pode ser que eles tenham voltado atrás em tanta coisa, quem sabe continuem voltando atrás de coisas relevantes para nós. Juntos, os partidos de oposição, incluindo também o PSOL e a Rede, começam a legislatura com 136 deputados. De Brasília, Levi Guimarães. E a polícia instaura novo inquérito após encontrar mais de R$1 milhão em um dos endereços ligados ao médium João de Deus. Informações com a repórter Larissa Coelho. A Polícia Civil de Goiás apreendeu cerca de R$1.200.000 em um dos endereços ligados ao médium João de Deus. O dinheiro estava em uma mala encontrada em um porão da casa, acessível apenas por meio de um fundo falso de armário. Durante a ação, os policiais apreenderam ainda esmeraldas e medicamentos. Um novo inquérito foi instaurado para apurar a origem e regularidade dos materiais. A Polícia Civil vai ter que analisar a questão do dinheiro, se ele é lícito ou ilícito. Em relação às pedras preciosas, será necessária uma perícia para definir esses objetos que foram apreendidos.
Em buscas anteriores, policiais já haviam encontrado armas e R$400 mil em moedas nacional e estrangeiras. Além disso, o Ministério Público de Goiás investiga agora a produção de medicamentos na farmácia da Casa Dom Inácio de Loyola. Parte da venda de fitoterápicos segue aberta, mas a produção de remédios foi interditada pela Vigilância Sanitária. O órgão informou que o laboratório do local produzia medicamentos em escala industrial, atividade para a qual não tinha autorização. A defesa de João de Deus criticou os últimos mandados de busca e apreensão. De acordo com o advogado Alberto Toron, parte do dinheiro encontrado vem de antigas doações. João de Deus está preso suspeito de abusos sexuais. O médium deve ser ouvido novamente nesta semana por causa de apreensões e novos relatos de mulheres. E atirador que promoveu chacina na Catedral de Campinas, em que morreram 5 pessoas, planejava ataque há 10 anos. Essa é uma das informações obtidas no diário de Euler Grandolfo, que se suicidou em seguida. O diário contém informações desconexas e uma das questões em aberto é a origem da arma usada na chacina. Tudo indica que ele teria comprado no Paraguai, para onde viajou 3 vezes, segundo a polícia. E vítimas de abusos sexuais do médium João de Deus podem chegar a 255, segundo o Ministério Público de Goiás. Teriam entre 9 e 67 anos de idade nas datas das ocorrências. Mais 112 casos já estariam prescritos, segundo o levantamento. O inquérito pode ser agravado com acusação de estupro de vulnerável e de formação de quadrilha. O otimismo em relação à economia em 2019 prevalece entre pequenos e microindustriais paulistas. Levantamento do Simpio, sindicato do setor, concluiu que 72% deles acreditam que a situação vai melhorar no ano que vem. Até outubro, perto de 1/3 apenas se mostrava otimista quanto aos rumos da economia. Outra marca importante é que 40% disseram que o desemprego vai diminuir em 2019. E um tsunami causa devastação e mais de 280 mortes na Indonésia. Informações do repórter Vitor Moraes. As operações de buscas continuam depois que um tsunami atingiu as ilhas de Sumatra e Java, na Indonésia, na noite de sábado. Diferentes dos tsunamis anteriores, dessa vez o fenômeno não aconteceu por causa de um terremoto, mas sim pelas erupções de um vulcão. Isso fez com que as autoridades não tivessem tempo de emitir o alerta à população. É o que garante o professor de sismologia da Universidade de Brasília, Lucas Vieira. Nesse caso particular, claro, foi também resultante de movimentação do assoalho oceânico. Entretanto, não foi devido a terremoto, e sim devido à atividade vulcânica, né, de um vulcão na área, né, no chamado ciclo de fogo. Então, a movimentação de magma no fundo do mar movimentou a massa d'água e a massa d'água gerou esse tsunami. Na região de Tanjung Lesung, a onda gigante atingiu um palco onde acontecia um show e arrastou a estrutura contra o público. Alguns integrantes da banda Seventeen e parte dos espectadores morreram. Os socorristas e as ambulâncias têm encontrado muita dificuldade para alcançar as áreas afetadas, porque algumas estradas, por exemplo, estão completamente bloqueadas depois que casas, carros e árvores estão pelo caminho. Na noite de sábado, 2 ondas gigantescas devastaram boa parte das regiões de Pandaglang, South Lampung, Serang e Tanggamus, no estreito de Sunda. De acordo com as testemunhas, a segunda onda, de mais de 3 metros, foi muito maior e muito mais forte do que a primeira. O último balanço oficial indica a destruição de mais de 550 casas, 9 hotéis e 350 barcos. As autoridades recomendaram que a população permaneça longe da costa por temer novos tsunamis. E o parlamento cubano aprova por unanimidade novo texto constitucional. Destaque da repórter Nani Cox. No final de semana, o parlamento cubano aprovou o projeto de uma nova constituição para o país. O texto, que foi aprovado por unanimidade durante a última sessão do ano da Assembleia Nacional Cubana, reconhece a propriedade privada e o papel do mercado sem renunciar ao comunismo. O professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Alexandre Uehara, ressaltou que essa mudança é importante para continuar o processo de abertura do país e constituir uma economia sustentável. Neste momento, a gente percebe que no mundo comunista, vários países já vêm passando por esse processo em que os governos têm decidido dar maior liberdade à propriedade privada nos países.
Isso aconteceu no caso da própria Rússia. Neste momento, nós vemos a China se destacando de maneira muito forte, já é a segunda maior economia mundial, e Cuba tem seguido os mesmos caminhos. A gente percebe que os governos nacionais sozinhos não conseguem mais ter sustentação econômica para manter as políticas públicas e para manter uma política sustentável. O novo texto também cria o cargo de primeiro-ministro e declara o Estado laico. O mandato do presidente passa a ser de 5 anos, com direito a uma reeleição, e a idade mínima para o cargo é de 60 anos. A nova Constituição ainda proíbe a discriminação de pessoas LGBT e garante um referendo para discutir sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O texto assegura à população o direito de denunciar violações de direitos constitucionais praticadas pelo governo. A Constituição, aprovada neste final de semana, ainda deve passar por um referendo no dia 24 de fevereiro de 2019, que definirá se será posta em prática ou não. 10h16, e abordando novamente o assunto do Brexit, aqui na Jovem Pan, o repórter Tiago Muniz conversou com o cônsul-geral da Irlanda no Brasil, Barry Tummerty. A Jovem Pan fala mais uma vez sobre política internacional, sobre o Brexit, assunto muito importante ao longo de 2018 e que terá implicações ao longo de 2019. Dessa vez nós falamos da saída do Reino Unido da União Europeia com uma ótica diferente, pela visão do único país que tem uma fronteira de terra com o Reino Unido. Nós estamos com o cônsul-geral da Irlanda em São Paulo, o Sr. Barry Tummerty, que fala sobre todo o processo e das implicações econômicas, diplomáticas e até das consequências para os brasileiros que vivem na Irlanda. Cônsul, muito obrigado por conversar com a Jovem Pan. Eu começo essa entrevista perguntando ao senhor como que a Irlanda está acompanhando o processo de saída do Reino Unido da União Europeia e como que tem se preparado, que cenário nós teremos? Vai ser muito difícil para a Irlanda? Ou o senhor acha que, no fim, é o Reino Unido que pode experimentar consequências mais adversas dessa saída? Como que o senhor avalia a situação? Sim, a Irlanda é o vizinho mais próximo do Reino Unido e nós dois estamos até agora países membros da União Europeia. Então, estamos acompanhando a situação com muita atenção. A Irlanda é o seu país que tem uma fronteira de terra com o Reino Unido. Então, nas negociações entre a União Europeia e a Irlanda, temos um papel bem ativo e nossa prioridade principal é de garantir que, como parte de uma saída, não vai ter uma nova fronteira dura entre a Irlanda do Norte, que ainda faz parte do Reino Unido, e a Irlanda do Sul. O senhor até comentava comigo que algumas cidades estão divididas entre as duas Irlandas sem necessidade de nenhuma barreira, nada nesse sentido, né, cônsul? Sim, tem, por exemplo, fazendas que estão de ambos lados da fronteira. A fronteira é curta em termos brasileiros, só 500 quilômetros, mas temos como 300 pontos de cruzado oficiais só. Mas tem muitos mais, tem pontos onde as pessoas cruzam que estão dentro de uma fazenda. Então, impossível de controlar uma fronteira assim efetivamente. Só uma pergunta, até temos uma população brasileira considerável na Irlanda, é um local muito tradicional de intercambistas, tem uma população migrante importante. O Brexit, o processo como ele está sendo feito, pode alterar alguma coisa para o cotidiano do brasileiro que vai à Irlanda, cônsul? Não, para os brasileiros que vão para a Irlanda para estudar, não, e na verdade muitas pessoas estão olhando a Irlanda como um destino bem interessante para estudar. Quando o Reino Unido sai da União Europeia, a Irlanda vai ser o só país inglês falante na União Europeia. Então, isso é uma vantagem para brasileiros que querem estudar, seja para aprender inglês ou estudar ao nível universitário. E temos muitas vantagens para estudantes brasileiros. Recebemos ao redor de 16 mil estudantes todo ano. Agora, o que eu imagino, cônsul, é que, na verdade, a Irlanda e acho que os outros países da União Europeia não queriam que isso acontecesse desde o começo. Como é que o senhor, a Irlanda, observaram todo o processo do Brexit? No fim, algo ruim que tem acontecido na visão do senhor?
a perspectiva, o Brexit na nossa totalidade, acho que é negativo, sem dúvida. Porque a União Europeia é mais forte com o Reino Unido como membro. Mas o povo irlandês é totalmente comprometido de ficar como parte da União Europeia. Como 90% da população nas pesquisas falam, queremos ficar parte da União Europeia. E nós estamos tomando outras medidas para mitigar os riscos. Então, caso tenhamos um novo acordo ou não, vamos diversificar ainda mais nossos mercados de comércio. Vamos abrir novas embaixadas, por exemplo, na América Latina. No mês que vem, vamos abrir uma embaixada para a primeira vez em Bogotá, outro em fevereiro, em Santiago. Última pergunta, como que a Irlanda está vendo o novo governo do presidente Bolsonaro, que assume em janeiro? Acho, ainda o governo não assumiu, mas acho que podemos continuar encontrando maneiras de trabalhar junto com o Brasil. O Brasil sempre foi um parceiro muito importante para nós em áreas como a ONU, por exemplo, e vamos continuar encontrando maneiras de colaborar com eles. Ouvimos o cônsul-geral da Irlanda em São Paulo, Barry Tumilty, falando sobre o Brexit, as consequências da saída do Reino Unido da União Europeia aos ouvintes e a reportagem da Rádio Jovem Pan. 10 horas e 23 minutos e vamos ao destaque do esporte nesta última semana do ano. A novidade é que o São Paulo está contratando um novo goleiro. É isso, Vanderlei Nogueira? Bom dia, Matheus. Bom dia, amigos de todo o Brasil. Olha, o São Paulo anunciou há algumas horas o goleiro Thiago Volpi. Uma surpresa para muita gente. Ídolo do Querétaro, lá do México. Brasileiro, só para você saber, né? 28 anos e entre as qualidades que a imprensa mexicana destaca, os jornalistas mexicanos destacam, ele é um especialista em defender penalidades. E os torcedores do São Paulo já esperam um time melhor, um melhor goleiro, já que o Sidão passou por um processo de desamor com a torcida do São Paulo. No Brasil, só para lembrar você, o Thiago Volpi jogava no Figueirense. Foi embora e tal, e fez sucesso no México. Agora tem a torcida do São Paulo a apoiá-lo. O São Paulo que pretende contratar mais reforços. Já contratou, você sabe, o Igor Vinícius, que é lateral direito, o lateral esquerdo Léo Pelé e o atacante Pablo, que é a sua grande contratação, esperança de gols para a torcida do São Paulo. E o Corinthians continua atrás de um centroavante, corre atrás de um centroavante. Agora o alvo é o argentino Bozelli, atualmente no León, também do futebol mexicano. Os brasileiros estão buscando reforços no futebol mexicano. O Bozelli, que em 130 partidas, em 221 partidas, marcou 130 gols. É alguma coisa importante, não é nenhum garoto, mas pode ajudar muito o Corinthians. O Santos também está naquela indefinição de contratações. O Bruno Henrique, jogador do Santos, quer ir para o Flamengo, ele tem uma proposta melhor. E o presidente José Carlos Pérez diz que não vai liberá-lo. E já há uma rota de colisão aí entre os empresários do Bruno Henrique e o Santos Futebol Clube. Palmeiras, tranquilo, campeão brasileiro, mas o professor Luiz Felipe Scolari já informou, vai fazer rodízio de goleiros. Praz, o Everton e o Jailson. Eles vão brigar pela posição de titular. Um deles vai ser escolhido pelo Filipão para 2019 ser apontado como titular. E só para fechar, com o estádio lotado, ufa, o River Plate comemorou o título da Libertadores em grande festa ontem à noite. Aliás, a Libertadores deste ano, né, Matheus? Parece que só agora está acabando. Uma longa, quase interminável competição. Bom jornal para vocês. Feliz Natal. Muito obrigado, Vanderlei Nogueira. E vamos agora à previsão do tempo com Heloísa Pereira. O feriadão de Natal está sendo marcado pelo avanço de uma nova frente fria entre o sul e o sudeste do Brasil. E é por isso que no decorrer desta segunda-feira tem previsão de chuva e bastante nebulosidade entre áreas do Paraná, São Paulo e também Mato Grosso do Sul. A chuva consegue alcançar também áreas do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Enquanto isso, o tempo aos poucos volta a ficar mais estável em áreas do Rio Grande do Sul. E em uma faixa que vai do interior baiano
Baiano até o sul do Pará, a previsão também é de uma segunda-feira de tempo mais estável. Na tarde desta segunda-feira, a máxima pode até alcançar os 34 graus em Palmas. Faz 30 graus em Campo Grande e também em Salvador. Já entre o sul e parte do sudeste brasileiro, principalmente na costa leste paulista, o avanço da frente fria provoca a diminuição do calor. A máxima durante a tarde desta segunda-feira fica em torno dos 25 graus na capital paulista. Na região de Mogi das Cruzes, máxima de 26. E em Salesópolis, os termômetros marcam 24 graus. Mas no interior e oeste de São Paulo, as temperaturas ainda seguem bastante elevadas. Para o decorrer da terça-feira, Natal, a expectativa é de bastante nebulosidade, ainda influência da frente fria e chuva no decorrer do dia. A temperatura pela manhã fica em torno dos 20 graus. À tarde, as temperaturas na capital paulista e região metropolitana variam de 24 até 27 graus. Bom, aproveito para desejar a todos um Feliz Natal. Agora voltamos aos estúdios Jovem Pan. É com vocês. 10h26 e vamos agora para a primeira parada do Jornal da Manhã, segunda edição. Voltamos já, não saia daí. Jovem Pan News. Jovem Pan. Da redação. Grande parte dos serviços não funciona ou tem horário diferenciado para o Natal. As agências bancárias têm modificações no expediente no dia 24 de dezembro, começando às 9 horas da manhã e terminando às 11 do horário de Brasília. Já na terça-feira, dia 25, os bancos não funcionam, mas os caixas eletrônicos estarão à disposição dos clientes para serviços como saques e depósitos. O Internet Banking e os serviços de telefonia também poderão ser utilizados normalmente. Contas de consumo como água, energia e telefone vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. As unidades do Detran e do Poupa Tempo não funcionam no dia 24 e nem no dia 25. E o serviço telefônico do Detran também não estará disponível durante as festividades. No dia 26, funcionários do Poupa Tempo já estarão atendendo ao público a partir do meio-dia, mas quem precisar usar alguns serviços antes desta data poderá procurar um dos totens de autoatendimento disponíveis nas diferentes cidades do país. Já as agências dos Correios ficam fechadas somente no dia 25 de dezembro. No sábado, somente aquelas que atuam em regime de plantão estarão abertas ao público e no dia 24, o atendimento ficará disponível entre 8 da manhã e 1h30 da tarde. No dia 26, todas as agências dos Correios voltam a funcionar normalmente. Os fatos mais importantes do Brasil e do mundo estão reunidos todos os dias aqui no Giro de Notícias da Jovem Pan. Os nossos vídeos de até 3 minutos reúnem tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Então já sabe, não deixe de acompanhar as redes sociais da Pan e se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan News. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. Uma figura bastante emblemática, proeminente na... Cheias dessas pérolas, né? 9 mil... Eles nunca cumprem o período total. Ele só pensa nos próprios interesses. Então chegou um governo aprisionado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não esqueça de se inscrever lá. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube Jovem Pan News.
E a Jovem Pan realiza uma série de entrevistas especiais para o fim de ano. Os repórteres Daniel Lian e Marcelo Matos conversaram com o vice-governador eleito de São Paulo e também futuro secretário de governo, Rodrigo Garcia. Entre os assuntos tratados, Garcia antecipou os primeiros projetos que o governador eleito, João Dória, pretende adotar logo no começo do mandato. Vamos conferir a entrevista. Aqui nos estúdios da Jovem Pan, nós estamos recebendo a presença do vice-governador eleito de São Paulo e também futuro secretário de governo, Rodrigo Garcia. Secretário e vice-governador, um prazer recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui, Daniel, um prazer estar aqui, Marcelo, conversando com os ouvintes da Rádio Jovem Pan para contar um pouco dos primeiros projetos que o governador João Dória pretende implantar nos primeiros dias de governo, a partir do dia 1º de janeiro. Aliás, serão muitas as dificuldades. O governo terá aí uma dificuldade orçamentária inicialmente. O senhor até recentemente tocou aí no ponto que a saúde, até que é um dos pontos principais do governo, precisará de alguns ajustes. E diante deste panorama, como aliar a capacidade de investimentos? Há também a necessidade dos cortes de gastos, há uma premência em relação a isso. Como aliar tudo isso, vice-governador? Olha, nós pretendemos, enfim, a pedido do governador João Dória, fazer um enxugamento da máquina pública. Esse enxugamento significa cortar cargos em comissão, extinguir algumas estatais que, na nossa visão, deixam de ter um papel relevante no Estado e, com essa economia, você ter mais recursos do orçamento para investir naqueles serviços que não podem ser delegados à iniciativa privada. Prioritariamente a segurança pública, a saúde e a educação. Então, um Estado menor que vai gastar menos com a máquina e mais com os serviços. E todas as áreas de infraestrutura, todos os projetos de atendimento ao cidadão, buscar parceiros privados para que eles possam ocorrer via concessão e via PPP. São serviços que vão continuar públicos, mas não vão ser serviços estatais prestados diretamente pelo Estado. Então, nós temos um conjunto de projetos que vão ser levados à licitação já no primeiro ano do governo João Dória, na área de mobilidade urbana, na área de concessões rodoviárias, para que a gente possa ter parceiros privados prestando esse serviço. Então, nós vamos colocar em prática aquilo que o governador Dória assumiu de compromisso durante a campanha, que é um Estado que tem responsabilidade fiscal, não gasta mais do que ele arrecada, um Estado mais enxuto, menor, né? Menos dinheiro gasto com a máquina, com a área meio do Estado e mais dinheiro gasto com os serviços fim, e um Estado também descentralizado, que nós vamos procurar, junto às prefeituras, né, fazer parcerias para que a gente possa realizar obras e serviços públicos de maneira mais barata e mais rápido, descentralizadamente. Então, essas três premissas vão nortear todas as ações do governo João Dória nos próximos 4 anos. O senhor tocou até num ponto importante, essa questão das PPPs, né? Vai ter uma participação grande da iniciativa privada. Quais equipamentos, o que pode ser concedido à iniciativa privada? Qual que é o planejamento de vocês? Olha, você tem um conjunto de projetos que podem ser concedidos à iniciativa privada. Primeiro, projetos que tenham rentabilidade, que tenham tarifa, para que o setor privado possa se remunerar dos seus investimentos. Falando nisso, nós temos muitos projetos na área de mobilidade urbana, né? Sejam concessões na expansão do metrô aqui de São Paulo, da própria CPTM, seja projetos novos, como, por exemplo, o trem Intercidades, que vai ligar a cidade de São Paulo, primeiramente, com a região de Campinas Americana, né? Nós já temos esse projeto idealizado, já começamos a conversar com o governo de transição federal, com o futuro governo Bolsonaro, para que ele possa fazer a cessão do eixo do leito da antiga estrada de ferro, para que o Estado se aproprie desse espaço e a partir daí a gente possa fazer a concessão desse trem Intercidades. Nós sabemos que tem um alto investimento a ser feito, mas também uma alta rentabilidade, porque são milhares de pessoas que todos os dias saem de Campinas, vêm para a cidade de São Paulo, ou que saem de São Paulo e vão para a cidade de Campinas. Então, eu destacaria esse trem Intercidades como um dos principais projetos na área de mobilidade urbana a ser colocado em regime de parceria com a iniciativa privada. E temos tantos outros projetos, como, por exemplo, o desafio da despoluição do Rio Pinheiros e do Rio Tietê aqui na cidade de São Paulo, né? Muitos investimentos
investimentos já foram feitos, mas nós entendemos, e o governador João Dória determinou que esse estudo seja feito, que a gente pode sim fazer a concessão para a despoluição, por exemplo, do Rio Pinheiros, que com a despoluição ele pode gerar mais energia na usina Henry Border, que vive, teoricamente, da água do Rio Pinheiros. Então, nós estamos trabalhando nessa primeira concessão, nessa primeira PPP, uma PPP administrativa, para que a gente possa despoluir o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, gerando energia e também tornando o Rio Pinheiros navegável aqui na cidade de São Paulo. E o maior desafio de despoluição, que é do Rio Tietê, que agora, com o tratamento de esgoto da cidade de Guarulhos e outros equipamentos que estão sendo feitos de tratamentos de despejo no Rio Tietê, nós temos convicção que durante os 4 anos do governo João Dória, o Tietê também terá uma despoluição significativa. E a partir dessa despoluição, o uso do rio para que ele possa ser navegável, para que ele possa fazer parte do sistema de logística do estado de São Paulo, com transporte de cargas e eventualmente de passageiros. Além dessas PPPs, né, um outro grande desafio na área de logística, que é justamente você fazer a concessão do Ferroanel Norte, que passa ali na região do Rodoanel Norte, para que a gente tire as cargas do centro da cidade de São Paulo. Todo mundo sabe que durante a madrugada o trem passa carregado aqui na cidade de São Paulo e muitas vezes desestabilizando os trilhos e causando transtornos. A ideia é que o Ferroanel Norte tire o trem de carga de dentro da cidade de São Paulo e ele possa ter mais fluidez durante todo o dia, o trem passar através do Ferroanel. E um grande desafio, Leandro, que eu destacaria, é também você criar um mecanismo de tirar do Porto de Santos o volume de caminhões que hoje o Porto tem. Hoje você tem projetos, por exemplo, na área de logística, para tirar o container do Porto de Santos e colocá-lo aqui na Grande São Paulo, no Rodoanel, né? De maneira aérea, um teleférico de containers, né? Que já existe isso no mundo, para você evitar esse deslocamento de caminhões. Ou seja, é um conjunto de projetos que o governador João Dória, nos primeiros dias de governo, já vai anunciar, e nós pretendemos acelerar para que no primeiro ano nós coloquemos em licitação esses projetos, para que eles se transformem em realidade num curto espaço de tempo possível. Então, o Dória é um governador, Marcelo, inovador, que vai buscar investimentos privados para essas áreas de governo, e nós precisamos, dentro do governo, criar projetos atrativos, né, com garantias reais, para que a iniciativa privada se interesse em participar. Sem dúvida, né, vice-governador, porque para o usuário, né, nós temos aqui o exemplo em São Paulo, a linha amarela ela é privada, a linha azul é pública, e o que importa é o serviço que é executado para a pessoa, isso é uma carência muito grande. Quando foi prefeito, o João Dória também tinha essa ambição, a privatização do Pacaembu, o Autódromo de Interlagos, o AMB. Ele até conseguiu a votação na Câmara, mas houve entraves. Passados 2 anos, ainda não houve essa privatização. Eu gostaria de justamente entender do senhor como é que isso vai ser feito agora, para que não haja essa intenção que fica na intenção, porque o próprio governador Alckmin tinha a intenção do trem para Campinas, para Sorocaba, para São José dos Campos, e isso não saiu do papel. Esse é um sonho antigo. Esse é um sonho antigo, inclusive até do interior, que o senhor conhece muito bem, né? Eu acho, Matos, que tudo ao seu tempo, né? Para fazer um parênteses aqui, o governador eleito João Dória, enquanto prefeito da cidade de São Paulo, ele criou um programa pela primeira vez de desestatização. E a cidade só não vendeu o Pacaembu e o Parque Ibirapuera através de concessão, porque o atual governador Márcio França impediu por o Estado ter participação nessas áreas, e em algum momento ele entendeu que não era o momento de vender. Não fosse isso, nós já teríamos tido 2 leilões, né? De um início de um amplo programa de desestatização que o governador João Dória fez enquanto prefeito. No Estado, nós já temos uma tradição maior em PPPs, né? Seja de rodovias, seja de serviços públicos. Então, nós já estamos estudando esse projeto desde o momento de campanha, já estamos tendo acesso a estudos que o ex-governador Alckmin fez em relação a esses temas, por exemplo, o trem intercidades, e esperamos ainda no primeiro semestre colocar licitação na rua, né? O Estado tem mais tradição em relação às concessões, já tem uma estrutura organizada dentro do Estado que dá garantias, o Tribunal de Contas do Estado já lidou
várias vezes com concessões, com parcerias público-privadas. Então, o ambiente no Estado é mais propício do que na Prefeitura. Mas volto a dizer, o prefeito, enquanto prefeito Dória, criou uma carteira de projetos que agora o prefeito Bruno Covas terá a oportunidade de dar continuidade. Então, eu estou muito esperançoso que nos primeiros meses de governo nós já teremos licitações na rua em relação a essas parcerias que eu disse. E o senhor, além de vice-governador, também secretário de governo, é quem está liderando aí a transição para a próxima gestão com o governo atual. Esta transição, governo Márcio França para João Dória, está sendo uma transição republicana? Há uma colaboração? Qual que é o panorama? Isso porque na época da campanha não houve muita complacência entre as partes e não houve animosidade. Então, como é que o senhor vê tudo isso? Olha, Daniel, é natural. Nós ganhamos a eleição do atual governador, né? E São Paulo não tem uma tradição de transição. A última transição feita aqui no estado foi há 24 anos atrás, foi quando o governador Fleury passou o bastão para o governador Mário Covas, né? Então, de lá para cá, o mesmo governo, o mesmo partido se sucedeu, né? Agora nós temos sim uma ruptura com o atual governo. Afinal de contas, o governador João Dória ganhou a eleição contra o atual governador Márcio França e, portanto, nós estamos tentando se esforçar para ter uma transição tanto quanto possível de fluxo de informações para que a gente assuma no dia 1º de janeiro, já, enfim, sabendo do que nós vamos enfrentar na máquina pública. Então, nós estamos nos empenhando, já existem alguns funcionários que nós indicamos que o governador atual nomeou, mas ainda nós não temos tido todas as informações necessárias para ter um juízo de valor. O governador Dória já fez algumas reuniões com a equipe indicada, pedindo atenção aos principais problemas que nós vamos enfrentar nos 100 dias de governo, né? Hoje, recentemente, o jornal Estado de São Paulo soltou uma reportagem grande sobre problemas na área da educação, né? Parece que nós vamos iniciar o ano letivo sem as cartilhas de habilidades para os alunos, sem os cadernos, enfim, nós estamos atentos a esses problemas que, porventura, vão afetar a população, né? Essa é a principal prioridade do governador João Dória. E a partir do dia 1º de janeiro, quando assumirmos, né, tomar toda a cautela e impor um ritmo de governo diferente, que é o ritmo do governador Dória. A gestão teme um revanchismo em relação a isso? Olha, não é esse o nosso espírito, né? Nós ganhamos a eleição com uma proposta de governo e o Dória vai implementar essa proposta a partir do dia 1º de janeiro. Óbvio que vai depender de como nós vamos encontrar o Estado, né? Para saber se vamos implantar isso de maneira mais rápida ou mais lenta. Rodrigo, claro que todas as pastas são importantes, né? Houve até redução, mas segurança pública é um setor extremamente sensível para a população. Essa sensação de segurança, embora São Paulo tenha números positivos, de fato, há uma queda acentuada, mas a sensação das pessoas que saem para a rua é bem diferente também. Ainda há muita insegurança, há muita violência. Como vai ficar a questão da segurança? Teremos um general, né, no comando da segurança. O que o senhor imagina de algo diferente que possa ser executado para trazer melhores resultados para São Paulo mesmo? Olha, o General Campos escolheu uma bela equipe, né? Seja do comando geral, seja do delegado geral, criou uma estrutura, vamos dizer assim, adicional na Secretaria de Segurança, que são as duas secretarias executivas, uma voltada para a Polícia Militar, outra voltada para a Polícia Civil, e com isso ele vai ter, enfim, um grupo de pessoas assessorando as decisões do General Campos enquanto secretário da Segurança. Nós sabemos que a segurança, apesar dos indicadores de São Paulo ser disparadamente os melhores do Brasil, que existe uma sensação que nós precisamos vencer de insegurança. E para isso, o General Campos vai ocupar e usar várias estratégias, né, para melhorar essa sensação de segurança. Continuar melhorando os indicadores de São Paulo, mas principalmente melhorando essa sensação de segurança. O governador já tem dialogado com a equipe de segurança pública, que é composta também do secretário de Administração Penitenciária e do secretário de Justiça, para definir essas estratégias. O que eu tenho entendido na área de segurança é que muito mais importante do que a divulgação de determinadas medidas com antecedência é a execução delas. E o general tem preparado aí várias medidas já para no começo do governo implementá-las para melhorar essa sensação de segurança em São Paulo.
Agora, Rodrigo, esse governo é um governo de 4 anos. A gente sabe que o político o calendário é diferente, né? Terminou essa eleição, já se começou a falar da eleição municipal, e já começaram as especulações. Não, o Dória agora vai fazer uma bela gestão para que ele seja candidato a presidente. É um governo de 4 anos, um governo de 3 anos, e aí alguma coisa? Já coloco também em cima disso, se o senhor também, numa eventual candidatura de João Dória à presidência daqui a 4 anos, pode também ser o candidato ao governo do estado, já que a sucessão, tudo leva a crer que será esta, mas dependendo aí do desenrolar dos próximos 4 anos. Olha, você vê que além do político ser ansioso, o jornalista também né? Nós nem começamos o governo, nós vamos iniciar agora no dia 1º, e o nosso projeto é fazer do governador João Dória o melhor governador da história de São Paulo. Ele tem credenciais para isso, tem competência para isso. O governador Dória montou uma equipe de ministeriáveis aqui em São Paulo, de pessoas experientes que vão, nas suas áreas respectivas, fazer a diferença. Acho que a população paulista e paulistana está esperando um salto de qualidade na gestão do Estado, que vem de boas administrações do Alckmin, do Serra, até do saudoso Mário Covas, mas o paulista quer mais, E o Dória, na minha opinião, é o homem certo na hora certa. Ele vem justamente para trazer essa ousadia, essa inovação presente em todos os atos do governo de São Paulo. Nós estamos olhando aqui São Paulo para os próximos 4 anos, mas também plantando sementes para que São Paulo continue na vanguarda econômica para daqui a 30, 40 anos. Para isso vai depender de decisões acertadas neste governo. E é esse o grande objetivo do governador João Dória nesse momento, fazer um grande governo e dar a correspondência na expectativa que nós geramos durante a campanha na realidade dos próximos 4 anos. E como ele aprendeu, a prefeitura falou, vou ficar os 4 anos, desta vez ele preferiu não declarar se vou ficar os 4 anos no estado. A cautela e, claro, o aprendizado político também aconteceu, Daniel? Nós estamos caminhando já para o final da nossa entrevista. Eu gostaria de questionar ao senhor, o senhor que é um homem que também tem uma vasta experiência no Legislativo. São 5 mandatos, 3 na Assembleia e 2 na Câmara Federal. Deputado federal. E como é que vai ficar a costura política dentro da Assembleia Legislativa para vocês terem uma base aliada para que os projetos possam ser aprovados? Lembrando, Daniel, que o PSL cresceu muito, o PSDB encolheu, que é o partido do governo, houve uma derrota clara do PSDB aqui em São Paulo, embora tenha vencido a eleição para o governo. Como é que vai ser essa nova composição, essa nova Assembleia? Difícil ou... Olha, eu acho que eu fui presidente da Assembleia, conheço muito aquela casa, são 94 deputados. Eu acho que é uma postura de relacionamento institucional que nós teremos com a Assembleia, A Assembleia de São Paulo sempre foi muito responsável, Nunca faltou a São Paulo nos momentos mais importantes. E eu não tenho nenhuma dúvida que, enfim, que teremos uma ótima relação com a Assembleia e teremos uma ampla base de apoio, porque os projetos que o governador Dória encaminhar à Assembleia são projetos que dizem respeito às suas propostas de governo, de concessões, de um Estado menor, de um enxugamento da máquina, de extinção de estatais. Então, tudo isso está em sintonia com o que a sociedade quer. E a Assembleia nada mais é do que uma representação da sociedade. Então, quando a sociedade tem uma decisão, tem uma vontade, a Assembleia sempre respeita essa vontade e sempre também há de ter essa mesma opinião. E é isso que a gente espera nos próximos 4 anos. Tá certo. Nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan a presença do vice-governador eleito de São Paulo, também secretário de governo, Rodrigo Garcia, que terá um vasto trabalho aí pela frente nos próximos 4 anos, tentando aí dar uma cara melhor ainda para o estado de São Paulo. Vice-governador, foi um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Boa sorte no seu mandato. Foi um prazer estar aqui, enfim, ao lado de vocês, falando um pouco dos projetos do nosso governador João Dória e pedindo a Deus que ilumine o nosso caminho, que a gente possa, nesses próximos 4 anos, trabalhar muito para tirar do papel as nossas ideias, os nossos projetos, para que São Paulo fique um estado ainda melhor. 10h49 e vamos ao vivo ao Mercado Municipal de São Paulo com o repórter Tiago Muniz, que está acompanhando as compras de fim de ano. Muito bom dia, Tiago. Como é que está o clima por aí?
Bom dia, Matheus. Bom dia a todos. Olha, movimentado, viu, Matheus? Tanto aqui no Mercado Municipal da Rua da Cantareira, o famoso Mercadão de São Paulo, como também em outros locais que a reportagem da Jovem Pan já esteve, como no Largo da Concórdia e também na Rua 25 de Março. Claro, não tá também o pessoal se acotovelando, não tá uma loucura, até porque nós estamos aí no estouro do cronômetro, mas há movimento sim. Por exemplo, no Largo da Concórdia, por onde a gente passou mais cedo, por volta das 8 da manhã, parte do comércio do Brás atua principalmente pela madrugada, mas as lojas estavam abrindo, o pessoal não está com receio da chuva, porque tá um clima meio xoxo aqui em São Paulo, depois de dias de intenso calor. Agora tá um mormaço por aqui, choveu, tempo nublado na região da cidade, mas essa chuva não intimidou os consumidores, as pessoas estão indo para o Largo da Concórdia atrás de roupas, principalmente. Passei também pela 25 de março, onde as pessoas vão comprar bolsas, artigos de brinquedos também, mas presentes mesmo. A 25 é aquele lugar ideal para você ir atrás de uma lembrancinha. E tanto as lojas do Largo da Concórdia quanto as da 25 de março devem ficar abertas até o fim da tarde. Vale ressaltar que a gente conseguiu perceber uma boa presença do policiamento, tanto no Largo da Concórdia como na 25 de março, e um bom movimento também para o comércio, que tenta aí justamente no movimento de Natal recuperar problemas ao longo do ano. Nós tivemos a greve dos caminhoneiros, tivemos uma crise econômica forte, então essa é a tendência, tentar recuperar os ganhos nesse período de Natal. Hoje é o último dia, né? Depois aí começa a troca eventual dos presentes, né? Mas a gente está falando nesse momento do Mercado Municipal de São Paulo. Quem nos acompanha por imagens consegue aqui observar que o movimento ele está intenso, as pessoas estão fazendo as compras, comprando muita fruta, muita coisa de última hora, né? Os assados em geral já estão mais encomendados. Agora sempre há tempo aí para comprar uma fruta cristalizada ou mesmo frutas frescas, dar aquela boa enriquecida na hora da ceia. Aqui a gente está perto de uma barraca de uvas, de castanhas, de pêssegos, o pessoal comprando bastante mesmo. Deixa eu aproveitar. Minha cara, com licença, qual o nome da senhora? Kelly. Nelly de Kelly. Kelly? Kelly, o que você está comprando? O que levou até agora? Está levando muita coisa para a mesa da ceia? Bastante. Uva, lixia, cereja, tâmara, pêssego. E o preço tá bom? Vale a pena vir no Mercadão no estouro do cronômetro? Tem que pechinchar. Vale a pena, mas tem que pechinchar. O primeiro preço que eles dão é carinho, mas eles sempre abaixam. Ah, então tá certo. E os assados, as carnes já providenciou antes? Aqui é só mesmo aquela composição da mesa da ceia, né? Exatamente. As outras coisas já estão temperadas, assando, já está tudo em andamento. Tá certo. E outras compras, presente deixou para hoje também ou não, Kelly? Eu comprei um pouco hoje também, aqui na 25 de março. Aproveitou e fez o circuito completo, que é fácil de chegar. Ontem trabalhei, né? Aí tem que, até antes de ontem, aliás. Ontem nada abriu, então tem que ir no último dia mesmo, não tem jeito. Tá certo. Kelly, muitíssimo obrigado. Grande Natal para ti e para tua família. Desculpa o incômodo. Imagina, obrigada. Então, esse é o clima, Matheus, principalmente. Deixa eu pegar uma palavrinha rápida aqui. Como é que é o seu nome, mestre? Rodrigo. Rodrigo, conta pra gente, olha, qual que é a oportunidade para quem tá vindo? Pessoal, venham aqui no Mercado Municipal de São Paulo comer uma cerejinha maravilhosa, diretamente do Chile. Sejam bem-vindos, estamos aqui até as 4 da tarde, viu? E fala pra mim, quanto tá o quilo dessa cereja? R$60. 60? A cereja é doce, mas o preço é um pouquinho salgado, Rodrigo. Mas sempre no final da compra a gente faz um descontinho, viu? Venham para o Mercadão. Agradecimento, Rodrigo. Tá vendendo aqui, pessoal comprando, movimento de última hora no estouro do cronômetro, muita coisa gostosa, Matheus. E vale a dica aí. Dá para vir pro Mercadão ainda, o Mercadão vai ficar aberto até o fim da tarde. Amanhã ele não abre, retoma as operações na quarta-feira até o dia 31, depois dia 1º e dia 2 de janeiro ele fica fechado. Então tem oportunidade e o ideal é tentar fazer a pechincha. Matheus.
Tá certo, muito obrigado, Thiago Muniz, diretamente do Mercado Municipal de São Paulo. Esta que é a véspera de Natal, uma data importante para os comerciantes recuperarem todo o prejuízo causado, como o Thiago Muniz falou no início da entrada, com a greve dos caminhoneiros e outros problemas deste ano difícil para o comércio, que foi 2018. Agora, girando o assunto, o futuro chanceler brasileiro afirma que o Itamaraty terá postura firme frente a violações do regime da Nicarágua. Reportagem de Nani Cox. O futuro ministro das Relações Exteriores usou o Twitter para avisar que a Nicarágua não estará presente na posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ernesto Araújo disse na rede social que o presidente Daniel Ortega promove violações contra a liberdade da população e, portanto, não será recebido no evento. Nesta mesma postagem, Araújo completou dizendo que a posse de Jair Bolsonaro marca o início de um governo com postura firme na defesa da liberdade. Daniel Ortega é o terceiro presidente estrangeiro a ser deixado de fora dos convidados da cerimônia. Miguel Díaz-Canel, da Cuba, e Nicolás Maduro, da Venezuela, também não comparecerão à posse de Jair Bolsonaro. Os chefes de Estado receberam os convites, mas a equipe de Bolsonaro recomendou que ambos fossem desconvidados. E o presidente Jair Bolsonaro pretende apresentar um perfil mais técnico para a Anvisa. Eu trago mais informações na reportagem a seguir. O presidente eleito Jair Bolsonaro promete indicar alguém com perfil técnico para o comando da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em postagem no Twitter neste domingo, ele destacou que o órgão terá o merecido valor para o desenvolvimento da medicina e outras responsabilidades. Bolsonaro analisa a indicação do líder do governo, Michel Temer, no Congresso, o deputado André Moura, do PSC. Mas o futuro ministro da Saúde, o deputado Luiz Henrique Mandetta, do DEM, já afirmou que o colega de Câmara não tem o perfil que o novo governo busca para a função. Na semana passada, a senadora Marta Suplicy, que preside a Comissão de Assuntos Sociais do Senado, já havia dito em nota que a indicação de André Moura no apagar das luzes não seria apreciada. Jair Bolsonaro viajou neste fim de semana para a base naval de Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro, onde passará o Natal com a família. O presidente eleito divulgou fotos em que lava e pendura roupas durante o período de descanso. A previsão, segundo assessores, é que Bolsonaro volte à capital fluminense na quinta-feira. A mudança para Brasília está prevista para ocorrer no sábado, 3 dias antes da cerimônia de posse. E vamos agora para mais uma parada aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Voltamos já, não saia daí. Jovem Pan News. Jovem Pan. Direto da redação. A vida de Adriano Imperador vai ganhar forma e tomar as telonas de cinemas no Brasil e no exterior. Mas o projeto não é para agora, daqui a alguns anos. Em 2020, Adriano Imperador, Adriano Leite Ribeiro, já assinou o contrato com uma produtora e ganhará e terá um filme e um documentário. No documentário, tudo o que rolou na sua vida, dentro e fora de campo. Entrevista com seus familiares, com sua mãe, com seus amigos do Rio de Janeiro. E o filme vai contemplar a sua carreira como atleta de futebol que vestiu importantes camisas no Brasil e no exterior. São Paulo, Corinthians, ídolo no Flamengo, fora do Brasil, na Itália, ídolo no futebol italiano com a camisa da Internazionale de Milão. O próprio Adriano não impôs nenhuma regra. O filme e o documentário serão completamente livres. E em 2020, você poderá matar as saudades do Adriano Imperador, Adriano Leite Ribeiro. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. Uma figura bastante emblemática, proeminente na... Cheias dessas pérolas, né? 9 mil. Lá eles nunca cumprem o período total. Ele só pensa nos próprios interesses. Então chegou um governo aprisionado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não esqueça de se inscrever lá.
A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. E tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, trazendo tudo o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo. Agora são 11 horas e a censura das redes sociais entra em pauta. Vamos ao comentário do economista Rodrigo Constantino. O viés progressista, entre aspas, das principais empresas de redes sociais é conhecido e inegável, assim como o fato de que os censores deixam transparecer esse viés ideológico na hora de punir usuários. O próprio conceito de discurso de ódio tão em moda está completamente impregnado do politicamente correto e do esquerdismo. Assim, para dar um exemplo, uma página que critica o radicalismo islâmico será punida, acusada de islamofobia, mas uma página que detona o cristianismo será tolerada. É a intolerância dos, abre aspas, tolerantes, que costumam ser bem seletivos nessa arte de tolerar, né? O ódio do bem também está muito presente aí. Mas a coisa está claramente piorando e saindo de controle. Páginas de conservadores são excluídas do nada, sem a devida explicação. Lembrando que há um contrato entre as partes e que essas não são empresas comuns, né? Pois cresceram muito com base na ideia de uma plataforma neutra, não como um canal de mídia com opinião ou viés. Logo, é uma quebra de contrato e uma espécie de censura, sim, já que essas redes sociais são nossas praças públicas da modernidade. A página do deputado Paulo Martins, que tem desde 2009 conta no Facebook, foi banida sem qualquer explicação objetiva. Houve forte reação e até o presidente eleito Jair Bolsonaro se manifestou, dizendo que é muito grave mais uma rodada de exclusões de mais de 10 páginas de direita, incluindo, e ele citou nominalmente, Paulo Eduardo Martins, Éder Borges e República de Curitiba, pelo Facebook. A liberdade de expressão tem que ser respeitada, inclusive quando você é atacado e legalmente responde, disse Bolsonaro. Paulo Martins agradeceu o apoio e solidariedade do futuro presidente e alertou que não ficará impune isso. Disse ele: vou partir para cima desses vagabundos no momento oportuno. A liberdade vai prevalecer. Faca nos dentes e pau nos comunas, disse ele. A briga promete ser boa e que, de fato, a liberdade de expressão possa prevalecer. 11 horas 3 minutos e smartphones chineses ganham espaço e ameaçam grandes marcas do setor. Informações com Carlos Aros. Os smartphones chineses estão em alta há algum tempo e a movimentação das fabricantes asiáticas está incomodando e muito outras gigantes do setor. A Apple é a principal afetada pelo crescimento dos produtos chineses. A empresa perdeu espaço no mercado indiano e também está vendo seu território ser ameaçado pela queda de braço do governo norte-americano com os chineses. Como resposta ao boicote estimulado pelos americanos, empresas chinesas estão sugerindo que seus funcionários
bilionários troquem os iPhones por smartphones da Huawei. Essa fabricante, aliás, é o maior destaque entre as asiáticas. Só no terceiro trimestre deste ano, as demandas por seus produtos cresceram mais de 40%. Enquanto isso, Samsung e Apple perdem espaço no mercado. O analista da consultoria IDC, Renato Meirelles, projeta um 2019 de disputa ainda mais acirrada e de busca por mais ferramentas e celulares mais potentes. O que os fabricantes estão apostando para 2019 é entrar com inovações em novas especificações nos produtos, né? Então é um mercado de maturação, mas é um mercado que está chegando no momento de substituição do seu smartphone que você já possui hoje para um smartphone com uma nova tecnologia no mercado. E isso as fabricantes chinesas elas estão atuando muito bem, né? Dados de mercado da consultoria Gartner mostram que no terceiro trimestre deste ano, a Samsung foi a fabricante que mais perdeu espaço no mercado internacional. A queda nas vendas de smartphones foi de 14%. A Apple se manteve estável no período. Em contrapartida, Huawei e Xiaomi, duas fabricantes chinesas, foram responsáveis por manter os índices no positivo, com crescimento de 1,5% nas vendas globais de smartphones. 11h05 e para você que chegou agora, vamos apresentar as principais notícias do dia. Indonésia já passou de 280 o número de mortos em tsunami que atingiu o país. João de Deus, polícia instaura novo inquérito contra o médium após encontrar mala com R$1.200.000. Posse de Bolsonaro, o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, rejeita representante da Nicarágua na cerimônia em 1º de janeiro. Homofobia em São Paulo, Polícia Civil procura assassino de cabeleireiro gay esfaqueado em plena Avenida Paulista. Ataque a bancos. Bandidos explodem agências em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Oriente Médio. Turquia começa a reforçar tropas na fronteira com a Síria, após Estados Unidos anunciarem a retirada de militares da região. Anúncio de Trump. Após renúncia de James Mattis, o até então vice Patrick Shanahan é anunciado como novo secretário de Defesa dos Estados Unidos. Nova Constituição. Parlamento de Cuba anuncia nova Carta Magna sem abrir mão do comunismo. Natal do novo governo. Durante descanso, o presidente eleito Jair Bolsonaro diz que gestão buscará restaurar o sentimento familiar. Tragédia. Corpo de Bombeiros retoma a busca por 2 desaparecidos em tromba d'água durante rapel em São João Batista do Glória, em Minas Gerais. E pela primeira vez desde o início da crise econômica, o varejo abre mais lojas do que fecha em 2018. Neste ano, até outubro, o saldo positivo é de 6.000 novos estabelecimentos, principalmente supermercados e farmácias. Entre 2015 e 2017, 223.000 lojas fecharam as portas, segundo a Confederação Nacional do Comércio. E a abertura de estabelecimentos físicos também se ressarce do crescimento do comércio via internet. O STF deve julgar no ano que vem 2 ações penais contra congressistas derivadas da Operação Lava Jato. O decano do Supremo, ministro Celso de Mello, deve liberar em fevereiro as investigações contra parlamentares. São processados o senador Valdir Raupp, do MDB de Rondônia, e o deputado federal Aníbal Gomes, do Democratas do Ceará. Ambos perderam o foro privilegiado, mas serão julgados pelo STF porque os processos estão em fase final. E com a sinalização do futuro presidente Jair Bolsonaro de que problema não será prioritário, a superlotação de presídios volta à discussão. A população carcerária é estimada em 700.000 internos, sendo que a capacidade da rede é de aproximadamente a metade. Os presídios federais que ofereciam alojamento mais adequado abrigam menos de 500 detentos. Com mais de 726.000 presos, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, segundo dados oficiais. E após ser presa em festa, a justiça restabelece saída de Natal de Suzane von Richthofen. Vitor Moraes. Após ser presa em festa, a justiça restabelece saída de Natal de Suzane von Richthofen.
Condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais em outubro de 2002, Suzane von Richthofen foi autorizada a permanecer fora da penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, mesmo depois de descumprir as regras do regime semiaberto. A detenta foi flagrada numa festa de casamento em Taubaté, na região do Vale do Paraíba, depois de deixar o presídio para a saidinha de final de ano. A juíza Sueli Zerai, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, entendeu que Suzane von Richthofen não cometeu uma infração e por isso permitiu que ela fique em regime semiaberto. Pelas regras, Suzane tinha que ter ido direto para a residência informada à Justiça, uma casa em Angatuba, município que fica a cerca de 350 quilômetros de Taubaté. A detenta conseguiu a progressão do regime fechado para o semiaberto em outubro de 2015, exatos 13 anos após o crime de assassinato de seus pais. Com a prisão temporária novamente concedida, Suzane von Richthofen precisará retornar para a penitenciária de Tremembé no dia 3 de janeiro. Com esse benefício, ela tem direito a passar a Páscoa, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, o Natal e o Réveillon em liberdade. 11h09 e o Tribunal de Tóquio estende a prisão de Carlos Ghosn até 1º de janeiro. Informações de Nani Cox. A Justiça do Japão prorrogou mais uma vez a prisão do presidente da Nissan, Carlos Ghosn. A nova data foi decidida depois da promotoria de Tóquio apresentar a 3ª denúncia contra o brasileiro. A princípio, Ghosn fica preso até o dia 1º de janeiro, mas a Justiça ainda pode prorrogar novamente a detenção. O executivo está preso desde o dia 19 de novembro, quando foi acusado de ocultar pagamentos milionários e cometer irregularidades fiscais. Na primeira denúncia, Carlos Ghosn foi acusado de omitir metade do próprio rendimento entre 2010 e 2015. Depois, ele foi denunciado por cometer o mesmo crime pelos últimos 3 anos. A denúncia deste domingo acusa o executivo de repassar para a Nissan uma dívida particular de mais de 16 milhões de reais. Até as acusações, Carlos Ghosn era presidente do conselho da montadora e também da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. O executivo foi destituído da presidência da Mitsubishi, mas continuou no cargo que ocupava na Renault. No último dia 17, o Conselho de Administração da Nissan se reuniu, mas não conseguiu escolher um substituto para Carlos Ghosn. E homem morre após ser esfaqueado na Avenida Paulista e criminosos continuam foragidos. O destaque é do repórter Tiago Muniz. A Polícia Civil de São Paulo procura o assassino de um cabeleireiro gay de 30 anos esfaqueado em plena Avenida Paulista num crime motivado pela homofobia. Plínio Henrique de Almeida Lima, de 30 anos, voltava do Parque do Ibirapuera com o marido e 2 amigos na noite de sexta-feira. O grupo começou a ser insultado por outros 2 homens no cruzamento da Paulista com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Houve uma discussão que se transformou numa briga e um dos agressores sacou uma faca e atingiu a vítima no peito. Lima foi levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. O assassino e o comparsa fugiram em direção à estação Brigadeiro da linha 2 verde do metrô. A irmã do cabeleireiro, Alaide Aparecida de Almeida Lima, conta que o grupo sofreu vários insultos homofóbicos antes do ataque. A todo tempo meu irmão, meus cunhados estavam sendo insultados, estavam sendo chamados de gays e outras coisas a mais, entendeu? Até então meu cunhado falou assim pro meu irmão, vamos continuar, deixa pra lá. E até então ninguém sabia que eles estavam armados, que iria acontecer isso. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial de São Paulo, nos Jardins, como homicídio qualificado por motivo fútil. A polícia vai usar imagens de câmeras de segurança, que aliás existem em grande número na região, para tentar identificar o assassino e o comparsa dele. 11h13 e no que é considerado sintoma do envelhecimento da população, cuidador de idosos é a profissão que mais cresceu no Brasil nos últimos 10 anos. Segundo o Ministério do Trabalho, o número de pessoas mobilizadas nesse trabalho saltou de pouco mais de 5 mil
em 2007 para mais de 34 mil no ano passado. Corresponde a uma alta de 550%, de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. São Paulo lidera o número de pessoas ocupadas com a função, com aproximadamente 1/3 dos cuidadores de idosos do país. Ladrões invadem a agência dos Correios e roubam presentes de Natal que seriam entregues a crianças carentes. O caso aconteceu na madrugada deste domingo em Guarujá, no litoral de São Paulo. Os bandidos entraram pela janela da agência e levaram os presentes doados ao projeto Papai Noel dos Correios, em que voluntários adotam cartinhas escritas por crianças carentes. Os ladrões também roubaram cestas básicas contendo alimentos que seriam entregues a pessoas necessitadas. Uma das ideias lançadas por integrantes do futuro governo de Jair Bolsonaro prevê a construção de moradias subsidiadas para policiais. O general Guilherme Teófilo, que fará parte da equipe de segurança pública do Ministério da Justiça, é autor da proposta. Lembra que muitos policiais militares não usam fardas para sair ou voltar para casa por temor de ataques de bandidos da região em que moram. Para ele, a solução seria a construção de vilas policiais, a exemplo dos conjuntos para militares, subsidiadas pelo governo. E agora, mais esporte, informações da Fórmula 1 com Alex Ruffo. Férias para os pilotos e para as equipes, mas nada daqueles abusos com comilanças nas festas de fim de ano, principalmente para esses super atletas que passam o ano inteiro focados em manter a forma e também a alta performance durante a temporada da Fórmula 1. Longe das corridas, a tendência natural é o ganho de peso e depois, na hora de enfrentar a balança, arcar com a desvantagem na briga por milésimos de segundos na pista. Esse é o mundo das fórmulas, com aquela vantagem histórica dos pilotos com o biotipo de jockey, magro e baixinho, fator determinantemente técnico para ocupar o cockpit de um carro da Fórmula 1. Mas isso pode mudar a partir da próxima temporada, com o fim da supremacia dos baixinhos. Acontece o seguinte, há algumas semanas, o CEO da Fórmula 1, Chase Carey, e também o chefão de motorsports, Ross Brown, apresentaram uma nova visão sobre o futuro da Fórmula 1 e das equipes para 2019. Uma das mudanças é realmente de peso. Isso mesmo, de peso, já que um dos pontos de discórdia dos pilotos mais altos para os baixinhos e, consequentemente, dos mais pesados para os mais leves é a desvantagem técnica, circunstância da estrutura física de cada um dos pilotos. Funciona assim, o conjunto carro mais piloto deve ter exatamente o mesmo peso e, quando o piloto é mais leve, um lastro deve ser acrescentado no carro. Então, qual vantagem Maria leva se o piloto mais magro precisa de qualquer forma acrescentar um peso no final das contas? A soma do conjunto será a mesma para todas as equipes? Que vantagem é essa então? Funciona assim, com a necessidade de lastro, os engenheiros podem redistribuir melhor o peso no carro, privilegiando o centro de gravidade, equilíbrio e o setup ideal do conjunto, enquanto o piloto mais pesado tem a maior massa concentrada naquela região central do cockpit, sem que os técnicos da equipe possam flexibilizar melhor o equilíbrio do carro. Com a nova regra, os mais pesados não sofrerão mais com essa dificuldade de equilíbrio, já que a partir de 2019, os pesos serão considerados separadamente, ao invés de combinados. Primeiro, pesa-se o piloto e separadamente o carro. E, além disso, será estabelecido um peso mínimo de 80 quilos para os pilotos. Caso seu peso seja inferior, um lastro será acrescentado e posicionado bem ao lado do banco. Essa regra também deve reduzir a necessidade de corte de calorias na dieta desses atletas do asfalto que buscam a qualquer preço uma redução de peso, pensando também na estratégia das provas em detrimento à saúde. Então, a partir de 2019, o fiel da balança vai passar a ser o piloto de peso e não mais o peso do piloto. Alex Ruffo para o Jornal da Manhã. 11 horas e 18 minutos, e já que estamos falando de esportes, vamos falar de um outro tipo de esporte, o e-esporte, os esportes digitais. Neste final de semana tivemos a Superliga ABCDE 2018. Confira como foi a grande decisão.
O INTZ Esportes é bicampeão da Superliga ABCDE 2018. A grande final do torneio de League of Legends ocorreu neste domingo na sede da Bad Boy Leroy, na região do Brás, em São Paulo. Na primeira fase, a PEN Gaming, dona da melhor campanha, ganhou o superclássico Pentes por 2-0. Na decisão, o INTZ venceu as 2 primeiras rodadas, mas a PEN conseguiu empatar. Na disputa decisiva, o INTZ mostrou tranquilidade e superioridade e levou o título. Considerado o melhor jogador da partida, Guilherme Bills comemorou mais um grande resultado com o INTZ. No terceiro e quarto jogo a gente ficou um pouco mais sob pressão, por só precisar ganhar mais um jogo e por a gente ter saído na frente no terceiro, então isso pesou um pouco pra gente, eu acho. Já no quinto jogo a gente foi mais tranquilo, a gente pensou, vamos se divertir, vamos tentar dar nosso melhor apesar de tudo, não ficar travado. Então acho que a gente foi num quinto jogo mais no estilo do primeiro e do segundo, mais solto, então acho que isso fez bastante efeito no nosso jogo e na nossa vitória. Bills ressaltou a importância da vitória em um grande clássico de muita rivalidade. Já o técnico da PEN, Thiago Maia, também conhecido como Joko, destacou as dificuldades encontradas na grande final. Quando o jogo é muito pegado, as duas equipes estão em alto nível, as coisas são decididas em detalhe. E infelizmente o detalhe pecou pra gente, a gente foi descuidado no 3, o Matos foi pego. Por muito pouco a gente não ganhou a luta, mas um detalhe crucial, a partir disso um barão, o jogo se abriu e a INTZ dominou. Joko apontou que a equipe adversária tem mostrado que tem se preparado mais. Além do grande troféu, o INTZ levou para casa neste fim de temporada um cheque de R$100 mil. Destaque internacional: com baixa adesão, os coletes amarelos se reuniram no sábado para mais um final de semana de protestos. Destaques do repórter Vitor Moraes. Com baixa adesão, coletes amarelos se reuniram no sábado para mais um final de semana de protestos. O 6º sábado seguido de manifestações reuniu cerca de 40 mil pessoas na França, 20 mil a menos que na semana passada. Apesar de perder força, dessa vez 220 pessoas foram detidas nos protestos que ficaram marcados por muita confusão e quebra-quebra nas ruas. Em Paris, 140 pessoas acabaram presas. Durante o confronto com os manifestantes, um dos policiais saca a arma e ameaça atirar. Encurralados, os PMs foram obrigados a fugir. O porta-voz do governo, Benjamin Griveaux, denunciou a face racista e golpista dos protestos, depois dos atos de violência. O parlamento francês aprovou na sexta-feira medidas de urgência de 10 bilhões de euros para reduzir a pressão fiscal e aumentar o poder aquisitivo da população. Mesmo assim, uma parte dos gilets jaunes, ou coletes amarelos, não parecem dispostos a encerrar a mobilização, que provocou a pior crise social desde que Emmanuel Macron chegou ao poder há 1 ano e meio atrás. O setor comercial, por exemplo, registrou um retrocesso médio de 25% em relação a 1 ano atrás por causa das manifestações. 11h21 e a reforma da Previdência não é um problema exclusivamente brasileiro no exterior. Ela avança em vários países que perceberam sua necessidade. Só neste ano, França, Rússia, Itália, Holanda e Croácia e alguns estados norte-americanos aprovaram mudanças ou aprofundaram a discussão a respeito. Outros países, como Alemanha e Suécia, já fizeram mudanças há anos, enquanto o Japão promoveu alterações rápidas. Mas quase todo mundo já fez, afirma o economista ouvido em reportagens sobre o assunto. E mudança de governo e indicadores de reação da economia tornam brasileiros otimistas quanto ao futuro. Pesquisa Datafolha encontrou 65% dos entrevistados que confiam na melhora da situação. Só para efeito de comparação, em agosto passado, apenas 23% esperavam um futuro melhor. Apenas 9% acreditam em piora da economia, enquanto no levantamento anterior eram 31%. Distribuidores e revendedores de combustíveis se insurgem contra a eventual venda direta de etanol diretamente das usinas para os chamados postos de bandeira branca. Entidades do setor, como a Fecombustíveis e o Sincopetro, se dizem perplexas com nota técnica da ANP, que afirma não haver problemas regulatórios neste tipo de operação. Apontam um risco de aumento da sonegação de tributos, dizendo que ela já chega a 5 bilhões de reais por ano, dos quais 80% seriam decorrentes de venda de etanol hidratado. As entidades signatárias
signatárias do comunicado dizem representar 95% do setor de distribuição e todo o segmento de revenda de combustíveis do país. E a gestão Covas espera destravar uma das principais iniciativas do programa de desestatizações da cidade. Destaque do repórter Tiago Muniz. Superadas as dificuldades com o Estado, a Prefeitura de São Paulo tenta entrar em acordo com o TCM para destravar a concessão do Pacaembu em 2019. Em meio às eleições, o governador Márcio França fez questão de divulgar que o terreno onde está o estádio Paulo Machado de Carvalho pertence ao Estado. Esse foi um dos fatores que fez com que o Tribunal de Contas do município se opusesse ao processo de repasse à iniciativa privada. Com isso, o TCM suspendeu a concessão um dia antes da abertura dos envelopes em agosto. Superado o imbróglio com o Estado, a Prefeitura tenta aparar as arestas com a Corte. A principal delas se refere ao tipo de empresa que pode participar da licitação. O prefeito Bruno Covas afirma que a diferença de entendimentos está em saber se a vencedora terá que administrar diretamente o estádio. O principal sendo da discórdia é que o Tribunal de Contas entende que quem ganha a concessão do Pacaembu precisa demonstrar credencial que sabe administrar estádio. Nós entendemos que quem ganha a concessão pode terceirizar e contratar alguém que saiba fazer isso. E por que a gente prefere isso? Porque isso amplia a concorrência. Você pode trazer outras empresas, universidades, empresas que têm hotéis. Se a licitação avançar, o Pacaembu ficará sob gestão da iniciativa privada por 35 anos. A alteração mais vistosa a ser feita pelo concessionário prevê a derrubada do tobogã e a construção de um prédio que será utilizado de acordo com os interesses do vencedor da disputa. E fica por aqui mais uma edição do Jornal da Manhã, segunda edição. Um bom Natal a todos, com muita luz, muita paz e muita saúde. A equipe da Jovem Pan segue de plantão, trazendo o que há de mais importante no Brasil e no mundo. Fique agora com o restante da programação Jovem Pan. Um Feliz Natal a todos e até mais. Jovem Pan News.